eu nunca tive muito interesse pela Flor. Eu achava o crime meio esquisito demais, muita mistura de coisa, era política, era religião, era... Então eu me dei uma afastada. Não era um crime que me interessava tanto como me interessavam os outros. Então, para mim, por mais que eu já tenha lido coisas, já entrevistei inclusive um dos advogados de defesa da Flor de Lis, eu me surpreendi muito lendo o seu livro. O documentário da Globoplay, a minha opinião, eu acho muito bom. Eu acho que é talvez hoje o melhor true crime brasileiro, de gancho, de roteiro, de produção. Achei ele impecável, assim. Gosto muito da Daniela Pérez, mas eu acho esse mais internacional. E me trouxe já surpresas. Mas o seu livro me trouxe surpresas maiores ainda, porque você consegue, que o documentário não passeia muito bem ali, você vai para o passado da mãe da Flor de Lis. Sim. Você vai para a construção da personalidade da Flor de Lis. Como para mim foi surpreendente ler, para você foi surpreendente quando você começou a escrever o livro e olhar para... E toda essa história ir aparecendo para você? Então, se você observar, é muito parecido com... A forma como eu estruturei o livro da Flor de Lis é muito parecido com o da Elise Matsunaga. Sim. Então, o que eu acho, por exemplo, esses crimes, eles são midiáticos, o leitor ele já tem uma enxurrada de informação. Todo mundo sabe o que a Elise fez, o que a Suzane fez, o que a Flor de Lis fez, a condenação acompanha o julgamento, principalmente na Flor de Lis, que o livro praticamente fechou após a sentença. Tem um julgamento no livro. Você precisou esperar, inclusive, para ele ia sair sem o julgamento. Mas como o julgamento foi antecipado, aí a gente resolveu esperar, para ele sair quente, né? Para ele sair definitivo. Até porque tem questões editoriais ali que eu não podia chamar ela de assassina, ela era acusada. Então tive que dar eu reescrevi uns 3 capítulos do livro por conta do resultado da sentença. Como todo mundo sabe quem é a Flor de Lis, o que ela fez, a engenharia que ela montou para matar o marido, eu precisei rebobinar para ir para o passado dela. Porque a Elise Matsunaga, eu não fiz isso no livro da Suzane, eu te confesso que eu me arrependo, porque o livro não traz os pais. Quem são os pais da Suzane? Ninguém sabe. Sim. Ninguém sabe qual é a biografia dos pais. Da Elise Matsunaga, eu já trouxe isso. Você vê o perfil da mãe dela completo, e muito da mãe dela, o perfil da mãe dela diz muito quem é a Elise. Porque se você for ver, a personalidade criminosa da Elise começa a ser desenhada pela mãe. A mãe transforma a Elise nessa pessoa fria, capaz de se prostituir e capaz de matar e esquartejar o marido. Sim. A Flor de Lis é a mesma coisa. Se você for ver, isso eu não defendo criminoso nenhum, tá? Eu gosto de deixar isso claro, mas a gente precisa entender quem é esse criminoso. Como ele se transformou naquilo. Eu acho isso muito importante, porque essas pessoas, elas não são pessoas de outro mundo, essas pessoas elas convivem com a gente. Você precisa saber o que faz, quais são os instrumentos, qual é a aparelhagem que o ser humano precisa para se tornar um criminoso. E na Flor de Lis também eu concluí que aquilo estava no seio da família. Onde eu comecei a investigar a família da Flor de Lis? As primeiras pessoas que eu conversei foram os parentes dela, irmãos, sobrinhos, a própria mãe. Você entrevistou todas essas pessoas? Sim. Você conversou com todas elas? Sim. Então, essas pessoas, quando começaram a falar da Flor de Lis, elas falavam muito da mãe. E aí eu fui conversar com a mãe, e a mãe começou a me contar umas histórias muito absurdas que, assim, eu achava como jornalista as histórias sensacionais, porque jornalista gosta de história interessante, história envolvente, histórias cheias de reviravoltas e tal. Mas eu comecei a não acreditar na mãe, porque eu achava as histórias muito fantásticas, assim, sabe? De um realismo fantástico, porque ela falava de feitiçaria, falava de bruxaria, falava de iniciação, falava do ritual, como ela mudou de nome, que o nome dela é Calmosina, mas ela teve que trocar por Carmosina, porque, segundo ela, Deus, quando conversava com ela, usava o nome Carmosina. Aí, quando eu comecei a duvidar muito das histórias da mãe, que ela falava de um acidente, não sei se você lembra, o livro tem um acidente muito grave, do pai dela, do pai da Flor de Lis. Sim, aquele acidente é cinematográfico. Exatamente, dizima uma banda praticamente inteira, uma banda do gospel. Em 2 acidentes. Cara, ela me contou aquela história, eu falei, não, peraí, isso agora é demais pra... Aí eu fui pesquisar Como ela falou que o acidente tinha sido na Dutra,
E eu lembrei que um ex-presidente tinha morrido na Dutra. O Juscelino Kubitschek. Aí eu fui, não, cara, isso tem que estar registrado na imprensa. Aí eu fui atrás dos jornais, do Jornal do Brasil, eu fui no Jornal o Globo, peguei arquivos da televisão e tava, cara, a história... Exatamente aquela. Não só exatamente aquela, como um pouquinho a mais, sabe? Ela me contou uma parte, aí eu consegui a outra parte. Fui atrás de sobreviventes da Kombi que contaram, cara, o pior que ela tinha previsto, porque o marido dela, né, que a história é assim, ela diz para o marido não viajar que ele vai morrer num acidente. E ele debochava dos poderes, dos supostos poderes de previsão da mãe. E a mãe diz, olha... Poucas pessoas têm a oportunidade de se despedir de alguém porque não sabe quando vai morrer. Então, já que você quer ir, pelo menos se despeça das suas famílias. Ele continuou não indo e o cara acabou morrendo. Não, e a morte é assim, a Kombi bate... Bom, eu não vou dar spoiler porque vale muito a pena ler isso no livro. Mas quando terminou, eu fiquei assim, falei, gente, isso daqui já é um filme. Tipo aquele Premonição. Sim. Sabe aquele Premonição 1, Premonição 2? Eu não vi, mas eu imagino. Tem uma coisa assim, porque é catastrófico. Sim. O começo é sempre catastrófico. Aquilo é início de um filme de premonição. Ainda mais. Porque o acidente é dividido em duas partes, né? Que ela previu. E ela explica. E ela previu. A mãe da Flor de Lis prevê tudo. Sim, ela explica que aí o acidente acontece em duas partes. Só que aí eu perguntei para ela, mas por que as pessoas não morreram logo na primeira parte do acidente? Aí ela conta que Deus estava esperando aquele agricultor que resgata os sobreviventes da primeira parte do acidente, porque ele estava na lista de Deus para morrer. Então, por isso que... Só que quando ela me contou isso, ela não tinha lido na imprensa. Quando eu fui ler na imprensa, que eu vi inclusive o nome do agricultor, eu falei, quer saber, eu vou voltar nessa mulher, que agora eu vou... investir nessa mulher, porque essa mulher ela dá um caldo. E aí eu acabei, a partir dessa história da mãe, que você vê ali que ela tem uma relação conflituosa com a Flor de Lis, eu vi que existia uma competição ali entre a mãe e a Flor de Lis, porque... Eu não sei se você viu o documentário da Whitney Houston, que é o Whitney Houston... Eu não sei o nome do documentário, é um documentário... Eu vi vários, porque eu adoro Então, eu ela, vi também eu vi um só, mas tem uma coisa que me chamou muita atenção, que era que a mãe dela era uma cantora. Sim. A mãe dela leva a filha para cantar na igreja e, de repente, a filha começa a... ser maior do que tudo. Maior do que ela, e ela começa a operar contra a própria filha. Não é? Ela começa a criar um recalque. Eu comparei muito a história da Flor de Lis com essa história, porque a mãe, que era bruxa, que era quem fazia previsões, que queria ser pastora e não conseguia, ficava lá pastorando na casa dela para a vizinhança, a Flor de Lis acaba ficando maior do que ela. E quando a Flor de Lis vai... No início que ela vai ficando maior do que ela, que é quando ela começa a adotar aquele monte de criança e começa a fazer cultos, a mãe começa a operar contra, tipo, ameaçando ligar para a polícia, que vai dizer onde ela está se escondendo da polícia com os filhos. Então eu vi ali na mãe um pouco... E esse recalque, esse conflito entre mãe e filha fica muito evidente quando a Flor de Lis se torna uma deputada. Tanto que tem uma passagem no livro que a mãe precisou fazer uma cirurgia de catarata. Que ela não paga. Que ela não paga, né? Mas que o Anderson que não deixou. Ela fala, o Anderson não autorizou, mas... mas aí também você nunca sabe, né? Com aquilo que eu falei. É uma vida inteira, é uma jornada inteira construída em cima de mentiras. Então eu nunca vou saber se a Flor de Lis realmente não quis. Porque, você me desculpa, se... A minha mãe está precisando de uma cirurgia. A pessoa com quem eu sou casada diz que não, mas eu vou lá e pago, mesmo contra ela. Mas a Flor de Lis resolve não. E tem uma história também muito triste, que é do Natal, né? Que ela diz que vai buscar, eles se arrumam e não aparece ninguém. Então, tinha um certo prazer, uma certa vingança entre a Flor de Lis com a mãe, nessas coisinhas do Natal que todo mundo fica esperando, ela não vai buscar, de não pagar. Porque até mesmo na parte de deputada, pelo que está no seu livro, o salário de deputada era da Flor de Lis. Era da Flor de Lis. O mandato de deputado, ele é a linha divisora... Que nós vamos falar do Anderson tudo. Sim, ela quer se livrar dele. Mas eu digo, com o salário de deputada, ela já conseguiria pagar a operação da mãe de catarata. Sim, e a mãe vai até pelo SUS e tudo mais. Me desculpa, com o dinheiro de uma peruca ela paga a cirurgia da mãe. Ah, sim.
Com né? Então não certeza. precisa nem ir com salário. Bastava ela não comprar uma peruca que ela bancaria a operação da mãe. E a mãe foi para a lixa foi para o SUS, fez a cirurgia primeiro num olho, depois fez no outro. Essa cirurgia, eu lembro que eu estava conversando com a família dela na época ali, que quando elas contaram isso, eles ficam super emocionados também em relação à mãe. E a mãe passa por dificuldades financeiras, tipo, enfim. A mãe da Flor de Lis, quando você começa no passado da mãe, ela passa por coisas que ela quase faz a filha viver o que ela viveu. Por exemplo, elas são sexualizadas muito cedo. Sim. Tanto a mãe, lá quando ela foge, depois do seu primeiro homem e tudo mais, que ela apanhava, e ela faz a Flor de Lis passar pelo calvário dela também. Sim. Ela incentiva, não, ela ordena que a Flor de Lis, com 12 ou 13 anos, namore um homem muito mais velho. E a menina era violenta. Ela era violentada todo dia por ele. Né? Muito parecido com a Elise. Sim. Né? Na Elise... Mas aí deixa eu te fazer uma observação. Isso não é uma coisa da família da Flor de Lis e da mãe. Aquilo, eu pesquisei, aquilo era da vida. E daquela sociedade. Daquela sociedade, daquela época, que é nos 60, 70, no interior, tá? Do Rio de Janeiro ainda. E eu vi... Quem me abriu muitos olhos para esse aspecto, por incrível que pareça, foi a advogada da Elise, a doutora Janira Rocha, Janira, que me ajudou, inclusive, bastante tal na produção desse livro. E ela, quando eu comentei isso com ela, ela disse, Ulisses, nessa época, as crianças eram hipersexualizadas muito cedo. Aí eu fui atrás de antropólogos, eu fui atrás de sociólogos, que eles dizem isso mesmo. Mas a forma como os pais... Os avós da Flor de Lis tentam se livrar dos filhos, ou seja, da mãe incluído. Você vê ele praticamente, ele era bem de vida, né? Os avós, ele era capitão de fazenda, que era um gerente de jagunços. E na hora que ele compra umas terras, ali ele perde essas terras. E quando chega a pindaíba na família, para ele se livrar das dívidas, do problema financeiro, ele começa a oferecer os filhos, né, para forasteiros. Então, era muito da época isso, muito da época. Eu sou de Belém, então eu morei em Belém durante muito tempo. Eu via isso, que algumas pessoas da minha geração já eram... iniciavam a vida sexual muito cedo. Tipo, isso é muito dos rincões, assim, dos lugares mais distantes, dos lugares onde o poder público é rarefeito, que você não tem ali um conselho tutelar atuante. Não, concordo com você. Isso era, era algo que eu ia até comentar, que, infelizmente, não foi só com ela, isso era da vida daquela organização, vamos chamar assim, daquela sociedade que se reorganizava ali. Mas a Flor de Lis, quando ela sofre, é uma violência, por mais que seja normal, naquele local, é uma violência, uma moça, uma menina de 12 anos, com um homem muito mais adulto que ela, tinha 20 e poucos anos. E a mãe, né? A Flor de Lis também, ela não tem um namorado que é quase praticamente o primeiro sexo dela, muito cedo. Por isso que eu digo que a mãe repete na filha aquilo que ela aprendeu, vamos dizer assim. Sim, em que ela diz que o homem, tem uma frase bem forte, que ela diz que o homem demonstra amor batendo, né? Naquele só bate em quem ama, né? É mais ou menos quando você... que tem umas coisas assim, quando a mulher vai reclamar com a mãe, fala assim, não, mas eu preciso separar, ele me bate. Ela falou, mas ele não bebe. Né? Não, qual é o problema de bater? Ela diz... Não, isso eu digo assim, as pessoas em geral falam assim, não, mas ele não bebe, ele chega em casa todo dia, o que você está reclamando que ele está te batendo? É mais ou menos o que ela fala. E tem outra também que ela fala assim, mãe, ele está me batendo, o sexo é muito violento, eu sofro. Ela diz, minha filha, tu acha que teu pai nunca me bateu? Aí ela diz assim, não, eu nunca vi. Pois é, você nunca viu, não quer dizer que eu não apanho. É que eu apanho na cama, quando a gente está transando. E o homem, ele bate na cama como uma demonstração de amor. Ou seja, a violência sexual. E o livro... Que a Flor de Lis repete isso já na reta final do julgamento, né? Que ela é sufocada pelo Anderson com travesseiro. Exatamente. Por incrível que pareça, as pessoas duvidam
duvidam da Flor de Lis, muito em função Das mentiras todas. das mentiras todas, mas por incrível que pareça, eu acredito muito por ter pesquisado a origem dela. Isso que a gente está contando explica muito por que ela era sufocada com travesseiro e achava aquilo normal. Se a mãe contava aquilo para ela... Sim. A sexualização, né, o livro é muito sexual. Porque a vida da Flor de Lis é muito sexual, do Anderson. É uma coisa ela assim. tem uma energia sexual muito forte. É forte. Não, eu estava lendo do lado do Aru, eu falei, mas meu Deus do céu, as pessoas. É muito banho, é muito isso, é muito. Ela se torna uma pessoa hipersexualizada ou ela era uma ninfomaníaca mesmo? Eu acho que ela. Bom, esse termo ninfomaníaco ele é uma coisa muito da literatura do cinema. O termo correto é transtorno compulsivo sexual. Pode ter um outro nome lá, mas enfim, é de onde que é o que o Marcos Matsunaga tinha. Sim, ele era um tarado. É um tarado, o famoso tarado. Pois é, como uma patologia, eu não conseguiria afirmar aqui que ela é, porque precisa de todo, né, um especialista e tal, para cravar que ela era ninfo, que ela tinha esse transtorno, que ela tinha uma compulsão sexual. O que eu sei, que a pesquisa me mostrou, é que ela tem uma energia sexual muito aguçada, muito forte. Nisso a Suzane tem também. Sabe, e isso faz com que as pessoas se tornem vítimas de abuso, porque às vezes a pessoa está emanando uma energia sexual que ela não tem nenhum domínio daquilo. Sabe aquela história da mulher que bota uma mini saia, fica super sensual, com uma energia sexual muito forte, mas isso não quer dizer que ela está disponível para ser violentada? Então eu acho que isso que acontece não só na Flor de Lis, como acontecia na mãe também, que era... Eu vi as fotos da mãe, ela era muito assim também, com uma energia sexual muito forte. Tem uma história muito interessante que eu não vou poder dizer quem me contou, nem lógico, quem... Mas a gente guarda. Tem uma passagem que a própria banca de advogados da Flor de Lis precisaram reconstituir aqueles momentos finais do Anderson, em que ela diz que pegou o carro, que subiu na praia, lá na praia, eu já te disse que eu te amo. Eu te amo também, tal. Então, uma cadeirinha de plástico. Exatamente. Eu sabia o que aquela cadeira estava fazendo no meio da areia, mas tudo bem. Não, no calçadão. Ah, foi no calçadão? No Tinha calçadão. entendido. É porque no documentário... Não, ela desce para... ela pega a cadeira e vai para lá. Não, eles vão molhar os pés e voltam pro calçadão. Aí é no calçadão que teria acontecido isso. Tá. Só que aí ela mesma conta que ela saiu para transar com o Anderson, só que ela diz que ela tem uns lapsos de memória que não sabe onde, que era numa praia deserta. É verdade que ela tem problema de memória? Ela teve. Tem. O que aconteceu? Porque parece que ela tem Ela teve um problema no assim. parto do Flávio primeiro. Do segundo. A Simone é a primeira, né? Simone, Flávio e Adriano. Tá. No Flávio ela teve. A família dela me relatam de lapsos de memória em que ela saía e às vezes não sabia o que foi fazer na rua. Eu só não te diria que esse lapso de memória tem a ver com o crime que ela cometeu, mas que ela usa, a defesa usa muito em favor dela isso. Só que aí, quando ela foi mostrar para a banca de advogados dela os lugares onde ela foi, e ela mostra onde o carro parou, e ela espontaneamente vai mostrar como ela teria transado com o Anderson no capô do carro. Então, na hora que ela vai fazer essa demonstração, os advogados que estavam acompanhando ali ficaram impressionados com a sensualidade dela, que estava emanando naquele momento, sendo que tu estava ali falando de um crime. Era praticamente uma reconstituição dos últimos momentos dela com o Anderson. Porque tinha uma divergência ali, a polícia aponta isso, que ela não passou pelos lugares onde ela diz que passou, como a Avenida Atlântica, ali na orla de Copacabana, né? Ela teria passado ali por Humaitá. Então, ali, ela já tinha essa energia sexual. Mas os próprios advogados, principalmente as mulheres que compõem a banca de defesa da Flor de Lis, dizem que essa energia sexual é muito dela mesmo, ela tem isso. Mas ela gosta. Pelo que está no livro, o apelido dela era Vassourinha. Era Vassourinha na década de 70. Jacarezinho, na favela do Jacarezinho. Sim, em função da música do apelido Jânio. é porque do Jânio, mas porque ela varria todos os homens. Não tinha um homem que ela não pegaria se ela quisesse. Então ela as namoradas escondiam as amigas escondiam os namorados dela. Que mesmo assim eles ainda pegavam. Então assim, ela também, por mais que ela emanasse um desejo sexual, ela também emanava porque ela queria, ela gostava. Sim. Não era, por exemplo, a Suzane, que às vezes não percebe e você pode ser abusada.
No caso do dela, ela foi atrás, ela pegava mesmo. Sim, e Ela tem, tem esse sexo nela. tem. E a gente vê isso até hoje com o novo namorado dela, né? Que é um O rapaz Alan. novo, Alan Soares. O produtor. Que é um rapaz novo, é um rapaz bonito, é um rapaz que tem toda a vida dele pela frente em liberdade, mas ele tá. Inclusive, agora eu soube que ele até pediu, já entrou com pedido no sistema penitenciário do Rio para fazer visitas íntimas. Ele botou no Instagram que ele quer se casar com ela, que vai ficar com ela até o final.